Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, trazemos esses tesouros em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito: eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento um vaso de barro. Simples, talvez até um pouco áspero ao toque, certamente não o tipo de recipiente que você escolheria para guardar suas joias mais preciosas. No entanto, é exatamente essa imagem que São Paulo usa para nos descrever em sua carta aos Coríntios. Temos esse tesouro em vasos de barro. Ele nos diz: Que paradoxo fascinante! Reflitamos sobre essa metáfora por um momento. O barro é frágil, facilmente quebrável. Lembra-nos de nossa própria fragilidade, nossas limitações, nossas imperfeições. Quantas vezes nos sentimos assim, frágeis, inadequados, facilmente quebráveis sob as pressões da vida? Talvez seja na luta diária para equilibrar trabalho e família, ou na batalha contra uma doença persistente, ou nos momentos de dúvida e incerteza sobre nossa fé. Mas Paulo não para por aí. Ele nos diz que nestes vasos frágeis, Deus escolheu colocar um tesouro inestimável, o poder transformador do Evangelho, a luz do conhecimento da glória de Deus refletida no rosto de Cristo. Que contraste surpreendente! É como se o maior diamante do mundo fosse guardado não em um cofre de alta segurança, mas em uma simples caixa de sapatos. Por que Deus faria isso? Paulo nos dá a resposta.
para que fique claro que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Deus deliberadamente escolhe o que é fraco aos olhos do mundo para manifestar sua força. Ele usa o ordinário para realizar o extraordinário. Pensem nas pessoas que Deus usou ao longo da história bíblica. Moisés, que gaguejava, liderou um povo inteiro para a liberdade. Davi, um jovem pastor, derrotou um gigante e se tornou rei. Maria, uma jovem humilde de Nazaré, tornou-se a mãe de Deus. Os apóstolos, pescadores simples, foram os pilares sobre os quais Cristo construiu sua igreja. E hoje, ele continua a usar pessoas comuns, você e eu, para realizar seus propósitos extraordinários. Quando nos sentimos inadequados para a tarefa que temos pela frente, quando nos sentimos sobrecarregados pelas demandas da vida, lembremo-nos, é precisamente em nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo continua descrevendo as dificuldades que enfrentou. Em tudo somos atribulados, mas não esmagados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Que testemunho poderoso de resiliência. Não é que Paulo não tenha enfrentado desafios, ele certamente enfrentou. Mas em cada desafio, ele experimentou a força sustentadora de Deus. Quantos de nós podem se identificar com essas palavras hoje? Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira que o deixa perplexo, mas não desanimado. Ou talvez esteja lutando contra uma doença que o deixa abatido, mas não destruído. Ou talvez esteja enfrentando perseguição por sua fé, seja no trabalho ou na escola, mas não se sinta desamparado. Em cada uma dessas situações, somos chamados a lembrar que carregamos um tesouro dentro de nós, o próprio poder de Deus. Este poder não nos isenta de dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com uma força que vai além de nossas próprias capacidades. Agora, voltemo-nos para o Evangelho de hoje. Encontramos a mãe dos filhos de Zebedeu aproximando-se de Jesus com um pedido ousado: que seus filhos se sentem à direita e à esquerda de Jesus em seu reino. À primeira vista, isso pode parecer um pedido presunçoso, até mesmo egoísta. Mas não sejamos muito rápidos em julgar esta mãe. Afinal, que pai ou mãe não deseja o melhor para seus filhos? A resposta de Jesus é reveladora: vocês não sabem o que estão pedindo. Jesus então pergunta se eles podem beber do cálice que ele está prestes a beber, uma referência ao sofrimento que ele enfrentaria. A resposta confiante dos discípulos, podemos, revela tanto sua determinação quanto sua falta de compreensão do que realmente os aguardava. Não somos muitas vezes como esses discípulos, ansiosos por glória e reconhecimento, mas sem entender completamente o custo do discipulado, desejosos de estar próximos a Jesus, mas relutantes em seguir o caminho da cruz? Jesus aproveita este momento para ensinar uma lição fundamental sobre liderança e serviço no reino de Deus. Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta é uma inversão radical dos valores do mundo. Na lógica do mundo, grandeza é medida por quantas pessoas nos servem. Na lógica do reino, grandeza é medida por quantas pessoas servimos. Jesus não apenas ensinou isso, mas viveu isso até o fim, dando sua própria vida como um resgate por muitos. Então, como conectamos estas duas leituras? Como o tesouro em vasos de barro de Paulo se relaciona com o chamado de Jesus para o serviço? A resposta está na compreensão de que nossa fraqueza, nossa natureza de vaso de barro, não é um obstáculo para o serviço, mas na verdade é o próprio meio pelo qual Deus escolhe trabalhar. Quando servimos os outros em nossa fragilidade, quando nos doamos mesmo sentindo que temos pouco a oferecer, é aí que o poder de Deus brilha mais claramente. Pensem nos santos ao longo da história da Igreja. Madre Teresa, servindo os mais pobres dos pobres nas ruas de Calcutá. São Francisco de Assis, abraçando uma vida de pobreza radical para seguir Cristo mais de perto. São Maximiliano Kolbe, oferecendo sua vida no lugar de um pai de família em Auschwitz. Todos eles eram vasos de barro, pessoas com suas próprias lutas e imperfeições.
Mas foi através de sua fraqueza que o poder de Deus se manifestou de maneira extraordinária. E o mesmo é verdade para nós. Quando visitamos um vizinho doente, mesmo estando cansados após um longo dia de trabalho, estamos permitindo que o tesouro dentro de nós brilhe. Quando perdoamos alguém que nos magoou profundamente, mesmo quando cada fibra do nosso ser grita por vingança, estamos bebendo do cálice de Cristo. Quando defendemos a verdade e a justiça, mesmo enfrentando ridicularização ou perseguição, estamos vivendo o chamado para ser grandes no reino de Deus. Irmãos e irmãs, hoje somos desafiados a abraçar nossa natureza de vaso de barro, a reconhecer nossas fraquezas não como limitações, mas como oportunidades para o poder de Deus brilhar através de nós. Somos chamados a beber do cálice de Cristo, o cálice do serviço abnegado, do amor sacrificial, da entrega total. Não será fácil. Haverá momentos em que nos sentiremos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos. Mas lembremo-nos sempre: carregamos um tesouro dentro de nós. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. E este poder é mais do que suficiente para nos sustentar em todas as nossas lutas. Que possamos, como Paulo, aprender a nos gloriar em nossas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Que possamos, como os discípulos, estar dispostos a beber do cálice que Jesus nos oferece, o cálice do serviço e do sacrifício. E que, ao fazermos isso, possamos experimentar a verdadeira grandeza que vem não de ser servido, mas de servir. Que o Senhor nos dê a graça de sermos vasos de barro dispostos em suas mãos, prontos para serem usados para sua glória. Que Ele nos dê a coragem de beber do seu cálice, seguindo seus passos no caminho do amor sacrificial. E que, ao fazermos isso, possamos experimentar a alegria e a plenitude que vem de uma vida vivida para Ele. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.